Ok, gente amiga, gente querida, você está preparado para o PAS 2? Não? Pois é, mas você precisa saber, um dos conteúdos mais importantes que está previsto lá é esse daqui, ó, operações com probabilidades. Sim, e geralmente não é só uma, né? Como o próprio nome já diz, é plural, são várias. Vamos ver então um exemplozinho de como isso pode cair? Um simulado então aqui de um tipo de questão que pode aparecer lá no PAS 2, principalmente porque está ligado nessa parte de probabilidades com as leis da genética. Então vamos ver. Um laboratório clínico coletou exames de teste de gravidez e os organizou conforme essa tabela aqui, ok? Então você tem lá, no caso aí, os testes que deram positivo, os testes que deram negativo. No caso é as mulheres que realmente estão grávidas e as mulheres que não estão grávidas. Pois muito bem, uma das mulheres que fez parte, né, desse teste de gravidez, que está aí, né, na tabela, ela foi escolhida ao acaso. E aí então, com base nessas informações acima, pede então para julgar os itens a seguir. Vamos ver? Ok, gente amiga. Então, um primeiro item, que no caso aí faz parte do nosso simulado, da nossa avaliação, ele diz o seguinte: a probabilidade dessa mulher que foi escolhida ao acaso, né, estar grávida e o teste, no caso, tenha dado resultado positivo, é de 78%. Vamos ver? Pois muito bem, então nesse caso, quando você tem esse tipo de afirmativa que usa o conectivo e. No caso, então, tá aqui, né? Conectivo e. Nesse caso, o que ele está falando, né? Ele está falando, então, da probabilidade da chamada interseção. Ou seja, no caso, então, a mulher estar grávida, né, seria o evento A. E no caso, o teste ter dado positivo, então vai ser o tal do evento B. E aí, nesse caso, então, quando você tem esse conectivo E, isso significa o quê? Que no caso, então, você está lidando com a operação interseção. Sim, porque no caso união não tem a letra E, já interseção tem. Ok? Então, uma maneira aí de você memorizar, né? Quando tiver o conectivo E, que operação vai ser? No caso, então, a interseção. Justo? Muito justo? Então, nesse caso, o que ele está querendo aqui é a probabilidade desses dois eventos, né? O A e o B ocorrerem. Vamos ver, então, no caso, o total de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então, nesse caso aí, assim como em outros, a gente precisa saber qual é o universo de elementos com os quais a gente está lidando, né? Por exemplo, no caso aqui, né, se você vai somar, né, por exemplo, aqueles que deram testes positivos, né, 780 mais 10, você vai ter então 790 elementos. Muito bem. E se você soma aqueles que deram, né, testes negativos, 190 mais 20, isso tem que dar 210 elementos. Justo? Muito justo? Pois muito bem. Da mesma forma que você soma, né, o total de mulheres grávidas, que 780 mais 20 vai fechar em 800. E as mulheres não grávidas, né, 190 mais 10, 200. Então você veja que para esse tipo de tabela não pode haver uma inconsistência. Se você soma tanto os testes que deram positivos quanto os negativos, né, assim como a quantidade de mulheres grávidas e não grávidas, o universo em questão que a gente está lidando, nada mais, nada menos, tem que ser, né, 800 mais 200, assim como 790 mais 210, tem que fechar em 1000, exatamente. E aí, então, quando a gente for ver essa interseção, no caso aí as duas coisas ao mesmo tempo, né? Estar grávida e também o teste ter dado positivo, a gente vai ver então, já que a interseção, né, onde os conjuntos se cruzam, aqui então vai ser aonde você tem, né, o cruzamento também de linha com coluna. No caso aqui, então, mulher grávida e teste positivo, você vê aqui, ó, 780. E isso, então, né, são os casos favoráveis do total de casos possíveis, ou seja,
dessas 780 favoráveis, né, dentro do universo de um total de casos possíveis iguais a 1000. Então, nesse caso aí, quando a gente for simplificar, né, vai ficar o 78 por 100, né, 78 dividido por 100, 78%. Ou seja, nesse caso, então, essa afirmação que ele falou está certa. Ela é verdadeira. Ok, gente amiga. Então, o segundo item, no caso, seria o seguinte: a probabilidade do resultado do teste ser positivo, sabendo que ela está grávida, é um valor acima de 95%. Então, vamos ver que aqui, no caso, essa probabilidade aqui que ele está pedindo do resultado ser positivo, ela está condicionada ao fato de que você já tem uma informação prévia, ou seja, sabendo que ela está grávida, ok? Então aqui nós temos dois eventos, sendo que o segundo evento, que é o resultado ser positivo, ele está condicionado ao evento anterior, ou seja, sabendo que, no caso aí, a mulher, né, que foi selecionada, ela já está grávida, ok? Muito bem. Então, quando a gente tem esse tipo de probabilidade, né, a gente chama isso de probabilidade condicional. No caso aí, o fato dela estar grávida, então, seria aí o nosso primeiro evento, o evento A. E o resultado ser positivo, o resultado do teste, né, ser positivo, esse então vai ser aqui o nosso evento B. Sendo que, como a gente falou, né, esse evento B ele vai estar condicionado ao evento A. Então a gente chama isso, né, de probabilidade condicional B-A, ou seja, o segundo evento B condicionado ao evento A. Bom, mas como é que a gente calcula isso? Simples, extremamente simples, casos favoráveis sobre o total de casos possíveis. Só que aqui os casos favoráveis vão ser que os dois eventos, o A e o B, eles ocorram o quê? Separados? Não, juntos. O primeiro já aconteceu, que era ela estar grávida. E ele quer que ocorra o segundo também. Então, o teste seja positivo com ela estando grávida. Ou seja, essas duas coisas, então, é que vai me dar, no caso aí, essas probabilidades favoráveis. Sobre o total de possíveis. Possíveis, então, primeiro aconteceu no fato dela estar grávida. Então, esse é que vai ser o nosso universo, o nosso espaço amostral a ser trabalhado agora. Não mais os 1000, mas no caso aqui, né, do primeiro evento, do nosso evento A, tá certo? Então, no caso aí, o fato dela estar grávida, né, seria então esse universo aqui das mulheres grávidas, não os 1000, mas sim 800. E no caso das probabilidades possíveis, né, essas duas coisas acontecendo juntas, né, resultado positivo do teste, e ela estando grávida, mulheres grávidas, resultado positivo, temos aqui então um total de 780. Ok? A gente pode, claro, simplificar, ao invés de complicar, fazer 78 dividido por 80 e verificar se está dentro daquele critério que ele está pedindo, ou seja, se está acima de 95% esse resultado. Vamos ver? Então, no caso aí, né, na hora que for dividir o 78 por 80, de cara já não dá, né? Então, você coloca aqui um zerinho, e aí 780, no caso aí por 80, mais próximo então, 8 vezes 9, 72, daria 720, e aí para 780, resto 60. Se a gente for acrescentar então aqui, né, mais um zerinho, 600 na hora de dividir aí por 80, 7 vezes 8, 56. Então, nesse caso aí, ficaríamos com 80 vezes 7, 560 para 600, resto 40. Opa, dá até para continuar. 400, né, no caso, vai dividir por 8, isso então daria, né, 5 vezes 8, 40, e fechava a conta. Ou seja, quando a gente for calcular esse resultado, 0,975 seria então o mesmo que 97,5%.
que, de fato, né, é acima dos 95%, então essa segunda afirmação também estaria certa. Ok, gente amiga? Vamos ver então a terceira? Ok, gente amiga, você tá gostando? Então te convido, like aí no computador, poxa, dá essa força aí pra gente, pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante, não só para você, mas também para os demais que forem assistir, tá bom? Beleza, então dado o recado, vamos para o terceiro item. No caso agora ele pergunta, a probabilidade de que ela, no caso é a mulher, esteja grávida ou o teste dê positivo, essa probabilidade é de 80%. Certo ou errado? Pois é. Agora então, quando ele usa o conectivo ou, você tem que saber, gente amiga, apareceu o conectivo ou, qual é a operação? Exatamente, a união. Horrível, né? Mas você entendeu, né? No caso, se preferir, né? União, né? Tem o U também aí do OU. Tá certo? Então, se tem U, é U de união. Justo? Muito justo? Ficou menos pior, né? Espero que sim. Pois bem, nesse caso, então, ele está falando de união, no caso aqui, entre dois eventos. Sim, você tem um evento que, no caso, diz, né, para que ela esteja grávida. Seria, então, aí o nosso evento A. Tem também, no caso, aí o teste dar positivo. Esse, então, vai ser o nosso evento B. Beleza? Pois muito bem. Nesse caso, então, o que ele está propondo aqui seria a união desses dois eventos. E aí você sabe, desde os bons tempos de Titia Teteca, que quando você vai fazer a união B, você vai ter que juntar todos os elementos de A, mais todos os elementos de B. E, para não contar duas vezes a interseção, você subtrai. Justo? Muito justo? A mesma coisa, então, com relação às probabilidades. Então, nesse caso aí, para a gente chegar na probabilidade de A união B, vamos pegar, então, a probabilidade do evento A. O que seria o evento A? Ela estar grávida. Então, no caso aí, né, probabilidade de a mulher estar grávida, então você teria, né, um total aí de 800, seja que tenha dado positivo ou negativo, mas um total aí de 800... num universo total de quantas mulheres? Quantas? Exatamente, no total de 1000. Pois muito bem. E o nosso evento B, qual que vai ser, né? Que o teste, então, dê positivo, seja para uma mulher grávida ou não. Então, aqui a gente vai estar lidando, né, com 790 mulheres, de um total de, isso, das 1000. Sim. Sendo que há uma interseção entre esses dois eventos. Então, para não contar duas vezes, aquelas mulheres que estão grávidas e que o teste deu positivo. Nesse caso, então, que deu positivo, sendo as mulheres grávidas, a gente tem ao todo aí, né, menos 780 do total das 1000 mulheres. Justo? Muito justo? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Bom, quando você faz, né, 790 menos 780, isso então vai te dar quem? Sua nota em matemática, é isso mesmo, 10, como não? E esses 800 com mais esse 10 que vai sobrar, isso então vai nos dar, no caso aí, 810 sobre 1000, ou a mesma coisa que 81%. Opa, 81%? Mas espera aí, então aqui ele tinha dito que era uma probabilidade de 80%. Opa, resposta errada. Era esse o recado aí, né, que eu tinha para dar com relação às operações envolvendo probabilidades, ok? Então peço para você novamente, curta, comenta, compartilha, espalha para geral e confia. O melhor de Deus na tua vida ainda está por vir, ok? Estou aqui para ajudar, grande abraço e até o próximo vídeo.